Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Quem chegou até aqui e pode ser grato ao Senhor, seja, né? Ore, agradeça ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Hoje, domingo, dia 1º de dezembro, começamos aí a reta final, literalmente, né? Nossos últimos 29 dias de leitura, né? Porque nós vamos terminar a leitura dia 29 de dezembro. Então, nós temos aí 29 dias, onde nós vamos ler, meditar e compreender um pouquinho mais das escrituras para nós durante esse mês de dezembro. Espero que você fique comigo até o final. O mês de dezembro é um mês desafiador para quem lê a Bíblia, para quem tem um tempo de devocional, para quem decide, né, estar perseverando no Senhor nesse momento. Então, o mês de dezembro sempre é mais desafiador devido aí às nossas demandas de festas de final de ano, férias. Tem gente que tira férias de Deus, inclusive, né, em dezembro, esquece que Deus existe e vai lembrar só lá depois do ano novo, né? Então, não faça isso. Persevere no Senhor, mesmo que você às vezes não consiga num dia, coloca em ordem no dia seguinte, mas persevera aí, tá bom? Vamos continuar, gente? Nós estamos dentro do livro da carta, né, de Paulo aos Coríntios. E hoje a gente vai ler capítulo 12, 13 e 14. São 3 capítulos assim bem importantes dentro do contexto aqui de Corinto. Ele vai falar sobre dons espirituais. E se você quer entender um pouquinho mais, quer se aprofundar nesse conhecimento, entender o que Deus está nos ensinando através de Paulo aqui, eu gostaria que você não somente lesse, mas que você realmente estudasse esses textos. Eles são importantíssimos, fala muito ao nosso coração. Eu vou só ler, porque não daria para falar sobre esse assunto aqui nos nossos vídeos de 20, 25 minutos aí, né, que a gente geralmente faz. É um assunto extremamente denso e poderoso, então tem um estudo aí no canal, então vocês podem ficar à vontade se vocês tiverem vontade de aprender um pouquinho mais e de aprofundar o assunto. Vamos só fazer a leitura mesmo, tá? 1 Coríntios capítulo 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, ao outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você.
Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, a capítulo 12, Paulo vai enfatizar tanto a questão dos dons que são dados pelo Espírito, quanto a questão da diversidade em que Deus opera no corpo de Cristo. Eu amo esse texto que fala sobre as várias partes do corpo de Cristo, porque isso fala dessa maneira como Deus usa cada um de nós no corpo de Cristo. Então, alguns têm um dom para uma coisa, outro para outra, e isso tem a ver com essa unidade do corpo. O pé realmente tem funções específicas de pé, a mão tem função específica de mão, e a gente não precisa disputar, porque tanto a mão quanto o pé, eles têm a sua função especial no corpo, e sem eles nós não poderíamos sobreviver. Capítulo 13. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Capítulo 13 é uma verdadeira poesia do apóstolo Paulo dizendo para nós que nada do que você faça de forma extremamente racional, orgulhosa, individualista ou muitas vezes querendo glória para si, vai fazer diferença no reino de Deus se não for por amor. Então, o amor é o que conduz todas as nossas atitudes, toda a nossa maneira de viver. Tudo tem a ver com o amor. E a gente precisa, então, entender isso para que possamos ser usados nos dons espirituais, possamos ser membros desse mesmo corpo, possamos ter esse sentimento de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senão, não vale a pena. Capítulo 14, ele vai continuar. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens,
mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve a alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se vocês estiverem louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não pode, que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar alguém descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncios nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos,
Busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Capítulo 14 vai assim ser uma grande instrução de Paulo a respeito dos principais dons, na opinião dele aqui, né? Que é o falar em línguas e é o dom da profecia. O falar em línguas, a gente tem aqui no canal um estudo específico sobre ele. Então, mais uma vez, né? A gente não vai demorar aqui falando sobre isso, porque não tem lógica, porque o estudo tá aí disponível para vocês, e eu diria para vocês, busquem o conhecimento desse dom de edificação pessoal, né? É um dom extremamente importante para a nossa vida pessoal. Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o corpo de Cristo em geral, mas tem a ver com a nossa edificação pessoal. E a profecia, Paulo está sendo claro de que o profetizar tem a ver com ensinar a palavra de Deus, falar sobre as profecias que estão na palavra. Toda a palavra de Deus é uma grande profecia. Então ele está ensinando e falando que a igreja deveria profetizar muito mais, que é o quê? Estudar as escrituras, meditar nas escrituras e ter sempre uma boa palavra para ensinar, para exortar, para consolar. Assim o Espírito de Deus pode estar usando a sua vida baseado no texto bíblico e não simplesmente no nosso achismo, né? Que é muito perigoso quando a gente fica jogando, né, instruções ao vento sem ter o conhecimento da própria palavra. Amém? Deus abençoe teu domingo, Deus abençoe esse início de dezembro, né? O nosso mês de dezembro seja aí cheio da presença de Deus mesmo. E eu tenho certeza que nós vamos permanecer aqui até o final. Nós vamos até o dia 29, finalizando o nosso ano de 2024. Amém, queridos? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.